Davi possuía um conhecimento que era desconhecido por muitos. No 17º capítulo do livro, 1 Samuel, há a descrição do embate entre o exército de Israel e os filisteus, liderados por seu imponente guerreiro Golias. Durante uma ida ao acampamento para visitar seus irmãos mais velhos, Davi se deparou com Golias pela primeira vez. O dicionário Webster's New World define coragem como a disposição para enfrentar e lidar com situações reconhecidas como perigosas, difíceis ou dolorosas, ao invés de evitá-las, demonstrando ausência de medo ou bravura. Os filisteus se posicionaram para combate perto do Vale de Elá, localizado a sudoeste de Jerusalém e perto de Gate. Saul e seus soldados se agruparam nas imediações, separados pelo Vale de Elá. Por 40 dias, Golias, um gigante do exército filisteu, desafiava diariamente os israelitas a mandarem um guerreiro à sua altura. A aparição de Golias causava pavor nos israelitas, conforme relatado em 1 Samuel 17:11, onde Saul e os israelitas ficaram aterrorizados ao ouvir as palavras de Golias. Subestimar Golias seria um erro, pois ele era um homem de proporções enormes, com uma lança cuja ponta pesava cerca de 15 libras e uma armadura de aproximadamente 125 libras, medindo entre 9 e 11 pés de altura. O medo era uma reação comum entre todos no acampamento, inclusive o rei. Em uma visita ao campo de batalha para levar suprimentos a seus 3 irmãos, Davi testemunhou os insultos do gigante e o medo estampado nos rostos dos soldados israelitas. Apesar de jovem e desacreditado, Davi não se deixou levar pelo medo, uma atitude que não era esperada dele, conforme é ilustrado nos versículos 26 a 30 do capítulo 17 de 1 Samuel. Então Davi falou aos homens que estavam ao seu redor: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover a desgraça de seus insultos de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso que zombou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os homens disseram a ele que isso seria feito pelo homem que o matasse. Agora Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse ao homem, e a ira de Eliabe queimou contra Davi. E ele disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou essas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção, excesso de confiança e a maldade do seu coração, pois você veio apenas para ver a batalha. Mas Davi disse: o que eu fiz agora? Não foi apenas uma pergunta inocente? Então Davi se afastou de Eliabe e perguntou a outra pessoa a mesma coisa. E as pessoas lhe deram a mesma resposta que da primeira vez. Seu irmão pensava que ele era apenas um jovem em busca de emoção. Até o rei Saul pensou que Davi era muito jovem para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, 31, 33. Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens as relataram a Saul e ele o chamou. Davi disse a Saul: que o ânimo de nenhum homem desfaleça por causa dele, Golias. Seu servo sairá e lutará com este filisteu. Então Saul disse a Davi: você não é capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem e ele tem sido um guerreiro desde a juventude. Depois de um tempo, Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Agora, você pensaria que depois disso, Davi seria respeitado. Mas até mesmo Golias, a causa dos problemas, o desrespeitou. 1 Samuel 17, 41, 43. O filisteu saiu e se aproximou de Davi com seu escudeiro na frente dele. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, ele o ridicularizou e menosprezou porque ele era apenas um jovem de aparência saudável e bonita. O filisteu disse a Davi: sou eu um cachorro para que você venha até mim com cajados de pastor? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi enfrentou seu irmão Saul e Golias naquele dia. E nenhum dos 3 mostrou grande confiança nele. Mas por que ele continuou avançando?
ignorando todo o desrespeito a cada passo. Alguns nos menosprezarão por várias razões. Para alguns, pode ser por causa da idade, seja jovem ou velho. Que ninguém despreze a sua juventude, mas seja exemplo e estabeleça um padrão para os crentes em palavra, em conduta, em amor, em fé e em pureza moral. 1 Timóteo 4,12. É lamentável que algumas pessoas, sem intenção, menosprezem os jovens rotulando-os como a igreja do amanhã. Além disso, há aqueles que acreditam que, uma vez que uma pessoa atinge uma certa idade, ela não é mais capaz de contribuir para a sua comunidade espiritual. Alguns duvidam de nossas habilidades, mas Deus não é como os homens. Às vezes, temos medo porque duvidamos de nossas próprias habilidades. Às vezes, somos como os israelitas antigos quando ouviram o relato malicioso dos 10 espiões sobre a terra de Canaã. Lá vimos os Nefilins, os filhos de Anak, uma parte dos Nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim éramos aos olhos deles. Números 13:33. A questão é por que Davi não estava aterrorizado com Golias, enquanto todo o exército de Israel, incluindo Saul, estava tão temeroso. Razão número 1, porque ele confiava no verdadeiro e vivo Deus. 1 Samuel 17:26. Então Davi falou aos homens que estavam ao seu redor: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover essa desgraça de seus insultos de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso que zombou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Outros guerreiros se concentraram nos perigos da luta ou nos despojos da vitória que ainda estavam em jogo. Parece que Davi foi o único que se preocupava com a honra do Deus vivo e a reputação de Israel. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com o que Deus se importava. Ele via o problema em termos espirituais, não em termos materiais ou carnais. Quando os homens de Israel diziam "este homem", Davi dizia "este filisteu incircunciso". Quando os homens de Israel diziam "certamente ele veio para desafiar Israel", Davi dizia que ele estava desafiando os exércitos do Deus vivo. Quando os homens de Israel diziam "o homem que o matar", Davi dizia "o homem que matar este filisteu e tirar a desgraça de Israel". Davi via as coisas da perspectiva do Senhor, mas os homens de Israel viam as coisas apenas da perspectiva humana. Mesmo quando ele enfrentou Golias, vemos a mesma coisa. O filisteu também disse a Davi: "Venha até mim e darei sua carne para as aves do céu e as bestas do campo". Então Davi disse ao filisteu: "Você vem até mim com espada, lança e dardo, mas eu venho até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o derrubarei, cortarei sua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus hoje para as aves do céu e as bestas do campo, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel". 1 Samuel 17:44-46. Podemos imaginar a voz profunda e grave de Golias ecoando contra as altas colinas que cercam o vale de Elá. O som causava medo no coração de cada soldado israelita e provavelmente até em alguns soldados filisteus. Então, Davi respondeu com sua voz de adolescente, talvez até com a voz tremendo. Os filisteus riram ao ouvir Davi praticamente gritando com sua voz trêmula, e os israelitas ficaram horrorizados e envergonhados. Davi diz: "Você vem até mim com uma espada, com uma lança e com um dardo, mas eu venho até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou". Deus faz uma distinção entre ele mesmo e Golias, sem dar crédito a Golias em si mesmo. Dizer "eu venho até você em nome do Senhor dos Exércitos" é dizer que venho como representante do Senhor dos Exércitos, o Deus que tem exércitos celestiais a seu comando. Eu sou um enviado, um homem em uma missão de Deus. Lemos: "Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos". Davi mostra sua crescente confiança.
Seu objetivo final era espalhar a mensagem de que há uma presença divina em Israel que deve ser reconhecida por todos. A segunda razão pela qual Davi teve coragem foi que ele se baseou em experiências passadas, onde Deus o protegeu. Assim foi a resposta de Davi a Saul quando o rei duvidou dele. 1 Samuel 17, 34, 37. Mas Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele, o feria e livrava o cordeiro de sua boca. E levantando-se ele contra mim, eu o pegava pela juba, o feria e o matava. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois zombou e desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse: o Senhor que me livrou da garra do leão e da garra do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul estava simplesmente dizendo a Davi que ele era um soldado por mais tempo do que você está vivo. Como você pode vencer contra ele? Isso demonstra que Saul considerava apenas os aspectos físicos da batalha, negligenciando a dimensão espiritual. Isso geralmente segue o padrão de preparação de Deus. Ele nos chama a ser fiéis onde estamos e depois usa nossa fidelidade para realizar coisas maiores. Se Davi tivesse recuado ao ver o leão ou o urso, ele não estaria preparado para enfrentar Golias, mas ele foi confiável naquele momento, então será confiável agora. Davi aumenta em ousadia à medida que a história avança. Primeiro, ele disse que alguém deveria lutar contra Golias por uma causa justa. Então ele disse que lutaria contra Golias. Agora, ele diz que matará Golias. Davi não tinha ideia de que estava sendo ensinado a enfrentar um gigante quando era um pastor lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação, mas Davi pode se consolar no fato de que o Senhor sempre o providenciou e continuará a fazê-lo. Davi entendia que a ajuda passada de Deus era um sinal de sua ajuda futura. Saul também sabia disso. Saul tinha confiança em Deus porque ele esteve ao seu lado no passado. 2 Timóteo 4, 16, 18. Na minha primeira defesa, ninguém se apresentou a meu favor ou permaneceu ao meu lado. Todos me desertaram. Que isso não lhe seja imputado por Deus. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu e capacitou para que por meu intermédio a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo mau ataque e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Davi permaneceu quando seria tentador fugir. Ele permaneceu ao alcance da lança de um homem que era quase o dobro do seu tamanho, um grande gigante guerreiro. Devemos resistir ao mal e à maldade, mesmo quando queremos fugir. Efésios 6:13, Bíblia ampliada. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir com sucesso e manter firme o seu lugar no dia mau. E depois de terem feito tudo o que a crise exige, permanecer firmes, totalmente preparados, inabaláveis, vitoriosos. Davi teve sucesso quando todos pensavam que ele não teria. 1 Samuel 17, 48, 51. Quando o filisteu se levantou e avançou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão em sua bolsa, pegou uma pedra e a arremessou. Ela atingiu o filisteu na testa. A pedra penetrou em sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra e golpeou o filisteu matando-o, mas não havia espada na mão de Davi. Então ele correu, ficou sobre o filisteu, agarrou sua espada, retirou-a da bainha e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu poderoso campeão estava morto, fugiram. Quando a batalha terminou, foi Davi, e não Golias, quem venceu a vitória. Podemos ter certeza de que Deus nos conduzirá à vitória se caminharmos pela fé. Romanos 8:31.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 Coríntios 15, 57 também diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, tenhamos a coragem de obedecer como Abraão, servir como Josué, repreender o pecado como Estevão, falar a verdade como Paulo. Davi permaneceu quando tudo indicava que deveria fugir. Por meio da fé, ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Vamos permanecer para Deus. Quem seguirá Jesus defendendo o que é certo, erguendo sua bandeira na luta mais intensa? Quem seguirá Jesus? Quem responderá: estou do lado do Senhor, mestre. Eis-me aqui. Coragem significa permanecer quando todos querem fugir, falar quando todos têm medo de falar, agir quando todos estão paralisados pelo medo, tomar medidas diante do perigo, mantendo o caráter e a retidão moral quando todos estão tentados a comprometer os seus. Precisamos entender algo. Todos têm medo em algum momento. Todos experimentamos a emoção do medo. A coragem é conseguir superar nossos sentimentos de medo e avançar para fazer o que sabemos que é certo. Mesmo os grandes perdem a coragem, às vezes, os cristãos precisam de coragem. Há tantas vezes em que enfrentamos desafios à nossa fidelidade e tememos. O medo fará com que as pessoas recuem ao responder ao Evangelho. Atos 24, 25. Enquanto ele discutia sobre justiça, domínio próprio, comportamento honroso, integridade pessoal e o julgamento que está por vir, Félix ficou assustado e disse: vá embora por enquanto, e quando eu encontrar um momento conveniente, mandarei chamá-lo. O medo fará com que os cristãos percam suas almas. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos e abomináveis, que são destituídos de caráter e integridade pessoal, e praticam ou toleram imoralidade, e assassinos, feiticeiros com drogas intoxicantes e idólatras e ocultistas, que praticam e ensinam religiões falsas, e todos os mentirosos que enganosamente distorcem a verdade, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus realiza milagres nas pessoas. Se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas através de você. Acredite na soberania de Deus, povo de Deus. Advertências de Paulo. Quando você lê a palavra de Deus pela primeira vez, especialmente quando lê Paulo e seu conselho ao seu jovem discípulo Timóteo, você pode ver por que é necessário coragem. Muitos de nós, às vezes, vivem em busca da aprovação e aceitação dos outros. Você ainda não cresceu o suficiente para ser sua própria pessoa em Cristo. E quando recebe um olhar sujo, ou um revirar de olhos, ou um lábio contorcido, ou uma palavra, você se sente tão esmagado que simplesmente para de falar sobre coisas difíceis que podem te fazer ser rejeitado. Espero que você conheça a fonte e a profundidade da coragem que você precisará quando falar sobre essa situação. 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e a instrução correta. Elas as desafiarão com a verdade de Deus, mas querendo ter os ouvidos agradados com algo prazeroso. Elas acumularão para si muitos mestres, um após outro, escolhidos para satisfazer seus próprios desejos e apoiar os erros que mantêm. E desviarão os ouvidos da verdade e se desviarão para mitos e ficções inventadas pelos homens e aceitarão o inaceitável. Há uma segunda razão, além das palavras de Paulo a Timóteo. Porque acho que essa mensagem sobre coragem é crucial. Tem algo a ver com o tipo de era em que vivemos. Corajosos, estamos firmes, Mateus 10, 27. O que eu vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Então, o ponto deste versículo é abrir a boca. Portanto, não ceda ao espírito da época e não seja covarde, seja corajoso. A importância de ser corajoso é crucial, num mundo onde há uma enorme pressão para se adequar. Manter-se fiel à nossa fé e princípios, especialmente sob crítica ou rejeição,
representa um forte testemunho da nossa confiança em Deus e em Sua palavra. Embora seja fácil seguir a maioria, exige-se uma genuína força e crença para permanecer inabalável quando outros cedem ou se silenciam. Ser corajoso não se restringe a momentos grandiosos, mas também se aplica ao cotidiano, seja no trabalho ou na escola. Frequentemente, somos confrontados com decisões que exigem nossa coragem e integridade. Escolher a ação correta, falar a verdade, lutar pelos oprimidos e manter a honestidade, mesmo que isso possa ter um custo. Estes são os verdadeiros atos de bravura. A história de Davi e Golias nos lembra que, por vezes, enfrentamos desafios formidáveis em nossas vidas, desafios que parecem insuperáveis. Contudo, com fé em Deus e confiança em seu poder, e não apenas nas nossas capacidades, podemos superar qualquer dificuldade. Isso não implica ausência de medo, mas sim em não deixar que o medo nos paralise ou nos impeça de agir corretamente. Recordemos que a verdadeira bravura não se origina em nós, mas na nossa relação com Deus. Ele é quem nos fortalece e nos habilita a enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. Ao colocar nossa fé em Deus e deixá-lo nos guiar, descobrimos um poço inesgotável de coragem e força para qualquer situação. Finalmente, a história de Davi e Golias evidencia que, com Deus ao nosso lado, nenhum desafio é grande demais para enfrentar. Deus nos convoca a sermos corajosos, não por nossa própria força, mas pela força que Ele nos proporciona. Confiando nessa verdade, somos capacitados a viver com coragem e propósito, não importa os obstáculos que surjam em nosso caminho.